Boa noite a todos. Estamos nós reunidos mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus, estudando a obra A Caminho da Luz. Hoje é exatamente 15 de julho de 2019 e vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu gostaria que a Cecília orasse para a gente. Divino Mestre Jesus, muitas graças vos damos pelo precioso momento que estamos desfrutando aqui nesta casa, nos dispondo a um aprendizado que nos auxiliará muito. Mestre querido, estimula nossas mentes e nosso coração para que nós possamos absorver as mensagens aqui colocadas de uma maneira profunda, rica, proveitosa, que elas sejam depois incorporadas ao nosso viver, ao nosso cotidiano. Enfim, Mestre, para que nós possamos, através de nossa vida, dar o testemunho do amor que temos a Deus Pai e a Ti, Mestre querido. Que assim seja. Muito bem, Cécia. Então, a nossa querida irmã Carla, a nossa querida irmã Aramita, que também realiza esse trabalho, né? O trabalho do Cristo nunca é único, não é de estar sobre uma cabeça só. Todo o trabalho do Cristo ele é feito sempre de forma coletiva e, obviamente, nós não fugimos desse movimento. Então, a nossa querida irmã Aramita e a Carla irá falar um pouco sobre as cruzadas, tá bom? Elas pesquisaram, tem um material muito bom para compartilhar com a gente. Vamos fazendo as nossas anotações, tá? Então, assim, o que eu vou falar foi mais dessa pesquisa na internet sobre as cruzadas, que ela começou com um pedido, como a gente viu para trás um pouquinho, a igreja de Roma se dividiu, né? A do Ocidente e a do Oriente. E teve um momento da história que a igreja do Ocidente pediu socorro à igreja do Oriente, né? Em Constantinopla, pediu socorro da igreja do Ocidente porque os turcos vinham invadindo, eles estavam perdendo poder e ele pediu. E o interessante é a gente, ouvindo o documentário, saber que a igreja nessa época ela era exército, ela era economia, ela era tudo. Então, ele pede socorro e o Papa da igreja do Ocidente, ele tem, sei lá, um insight e ele convoca todo mundo numa cruzada santa, né? Aí ele chama de cruzadas, numa missão santa, para ajudar os irmãos do Oriente. E não foi isso que tinha sido pedido, ele estava pedindo um exército mesmo, de alguns homens para se fortalecer. E aí, nessa convocação, ele explica o mapa da Europa, como a gente já tinha visto, que estava terrível na Europa. Dividida pelo feudalismo, né? Os poderes, os aristocratas da época, né? Cheio de poderes e de abusos, irmão matando irmão, violência sem fim. Então o Papa vê numa expectativa de assim, olha, vocês são assassinos de irmãos, vocês são fratricidas, né? Por que vocês não se juntam, né? Ele convoca, não com essas palavras, mas disse que o Papa era um grande orador e ele consegue convencer os nobres e guerreiros da época a ir nessa missão como se fosse uma salvação e promete nisso a salvação da alma, a vida eterna. E só que nas entrelinhas ele deixa entrever que ali era uma terra que jorrava leite e mel e que eles poderiam, no caminho, né, eles tinham permissão para esquecer o 6º mandamento desde que fosse contra um infiel. Só que nisso, infiel virou todo mundo pelo caminho.
e disse que antes mesmo deles saírem da Europa, eles foram matando, na sanha deles de poder, eles mataram os judeus, né, para tomar terras e posses. Então, inclusive, é bom a gente falar que pela história do Oriente, os cruzados, eles que são os bárbaros. É contado lá que os bárbaros são os cruzados, né? Tamanha violência que foi imposta. E aí a gente vai lendo agora e com a leitura a gente vai fazendo os comentários. Então vamos lá, vamos para a leitura. Na dúvida, as meninas vão nos ajudando. As primeiras cruzadas. Lembrando que ela começou em 1096, finalizou em 1270. Então, alguns dizem 1272. Nós tivemos exatamente, acho que foram 12 cruzadas. Nós tivemos a primeira cruzada popular, ou a dos mendigos, que foi em 1096. Nós tivemos a primeira cruzada em 1096 a 1099, então nós temos aí 3 anos. Nós tivemos a segunda cruzada de 1147 a 149, 2 anos. Nós tivemos a quarta, que seria a terceira cruzada, de 1189 a 1192, 3 anos. Impressionante o período, né? Mas nós tivemos de 1149, aí deu uma parada, em 1189 voltou novamente a terceira cruzada e foi até 1192. Aí tivemos a quarta cruzada de 1202 a 1204. Então, quando a gente fala em 200 anos, não foi algo 200 anos. Houve parada, 2, 3 anos. Outra parada, mais 2, 3 anos. Aí teve a cruzada albigense, esse não tem a data. Cruzada das crianças, em 1212. Quinta cruzada, 1217 a 1221. Então essa aqui, um pouquinho maior, né? Sexta cruzada, 1228 a 29, 1 ano esse aqui, né? A sétima cruzada, de 1248 a 1254. Essa aqui foi mais ainda, 6 anos, né? A oitava cruzada foi em 1270, a nona cruzada foi de 71 a 72. Então, a maior foi a de 6 anos, que foi a sétima cruzada. Então, no total, foram 12, perdão. 2, 4, 6 anos. Por que aconteciam essas cruzadas recorrentes? Porque saía um grupo. O primeiro que teve sucesso foi até Jerusalém, teve a tomada de Jerusalém. Aí se estabeleceram, os turcos foram postos para fora, expulsos. Só que os turcos não se conformavam também, se erguiam para lá, se fortaleciam em novos ataques. Então ficava nessa tomada e retomada, tomada e retomada. E é aquilo que a nossa querida irmã Carla falou ainda há pouco. Nós estamos falando de guerra de religiosos. Pessoas que conheciam o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E como disse a nossa querida Carla, a gente para pensar assim: todas as regras são de bom proceder. Então, quando a gente vê o nosso querido Saulo de Tarso iniciando toda uma perseguição aos cristãos, ele estava infringindo o 5º mandamento: não matarás. E novamente a igreja fazendo todo esse movimento contrário, como disse, abrindo mão desse mandamento, vamos matar. Então, é aquilo, às vezes, para que atenda aos nossos caprichos pessoais, nós somos capazes de fazer um movimento no texto sagrado e adaptar o nosso querer. Então vamos lá, as primeiras cruzadas. Então foram formadas sob o comando da igreja, a fim de recuperar Jerusalém, que se encontrava sob o domínio dos turcos, e reunificar o mundo cristão, tá? Reportando-nos ao século XI, as cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época.
Então, desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Desde quando Constantino aceitou tudo aquilo, como transformou, na verdade, o cristianismo em religião, né? Oficial, para a Europa Ocidental. Olha o que acontecia, gente. Nós estamos falando do 3º século, né? Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus. Então, desde quando Constantino lá transformou o cristianismo numa religião oficial, começaram esse movimento de pessoas a quererem visitar Jerusalém. Isso é o nosso Emmanuel nos contando, tá? A história. Identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Nós mesmos não fazemos esse movimento, a gente quer ir até Pedro Leopoldo, a gente quer ver os caminhos que o nosso Chico percorreu, nós vamos até a Fazenda Modelo, então onde ele psicografou a obra Paulo Estevam, a gente vai fazendo todo esse movimento. Nós estamos falando de pouco tempo, então o povo da época queriam conhecer quem era esse Jesus. Ou mesmo os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes, então só para que a gente possa entender, os árabes de Bagdá. Os árabes é um grupo étnico, tá? Que habita principalmente o Oriente Médio e a África setentrional, tá? Os árabes de Bagdá ou do Egito. As correntes do turismo católico podiam buscar, sem receio, as paragens sagradas. Você vê que essa história de turismo religioso faz tempo. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos. Então, século III, o povo ia visitar Jerusalém, do terceiro até o século XI. No século XI, Jerusalém cai sob o poder dos turcos. Aí mudou a história. Então, nós temos aí século III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. 9 séculos, todos os cristãos de visitação aberta. De repente fecha o museu. Aí os turcos foram e tomaram conta, e aí vamos ver o movimento agora. Havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos. Depois de 900 anos, eles se encheram. Não, agora é nossa. Expulsando-os dali com a máxima crueldade. Com a máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente e, no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. Então, puxa, é legal essa informação que a Emmanuel trouxe. Então, a cruzada iniciou por conta dessa proibição dos turcos em os católicos poderem ir a Jerusalém para visitar os passos da Terra Santa. Então, olha só, a primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro, o eremita, e a nossa irmã Mita tem um pouquinho da biografia dele. Então, Pedro, o eremita, ou Pedro de Amiens, ele nasceu em Amiens em 1053 e morreu em 8 de julho, em Huy, de 1115. Ele era francês, né? Foi monge e foi um dos principais pregadores da primeira cruzada. Ele liderou a componente não oficial dessa expedição, que foi fracassada, né, essa primeira cruzada popular, ou cruzada dos mendigos, e foi um dos seus poucos sobreviventes. Depois ele se juntou na que é considerada a primeira cruzada, apesar de ser a segunda, que é chamada a Cruzada dos Nobres, e conseguiu cumprir o seu voto de visitar o Santo Sepulcro em Jerusalém. Ele era nascido de uma família nobre e tinha sido um cavaleiro veterano de batalhas, que se arrependeu da vida que levava e decidiu viver como um eremita.
Então nós temos aí Pedro, o eremita, ele não chegou a ausentar-se da Europa. Não, essa é a cruzada dele. Dispersada que foi pelos búlgaros e os húngaros, né, da Bulgária e da Hungria. Todavia, em 1096, Godofredo de Bulhões, ele nasceu em Bolonha em 1058 e morreu em Jerusalém em 18 de julho de 1100. Foi um nobre e militar franco, foi duque da Baixa Lorena, senhor de Bulhão e um dos líderes da primeira cruzada e o primeiro soberano do reino latino de Jerusalém. Ele teve muitas cruzadas que foram fracasso, né? Não conseguiram nada. Mas essa cruzada do Godofredo conseguiu tomar Jerusalém. E ele foi o primeiro soberano do reino latino, foi como ficou conhecido, mas ele se recusou o título de rei. Após longo cerco, conquistou Jerusalém, atacando uma guarnição fraca em 1099. A repressão foi violenta. Segundo o arcebispo Guilherme de Tiro, a cidade oferecia tal espetáculo, tal carnificina de inimigos, tal derramamento de sangue, que os próprios vencedores ficaram impressionados de horror e descontentamento. Pensou, gente? Tudo em nome de Jesus, tudo para brigar. Você imagina se ele tivesse deixado tecido? Olha, esse aqui é minha roupa, guarde e vou. Você já pensou? Godofredo de Bulhão ficou só com o título de protetor. Ele não quis o título de rei, que ele disse que rei era só Jesus. E à sua morte, Balduíno, seu irmão, proclamou-se rei. Os cristãos humilharam-se após as duas conquistas, massacrando muitos dos residentes, indiferentemente da idade, fé ou sexo. Após a vitória, era preciso organizar a conquista, e daí surgiram 4 estados cruzados, conhecidos coletivamente como ultramar. Eles dividiram em 4 partes. Você imagina, olha, você vem, nasce, traz toda a informação do amor, do perdão, da tolerância, da resignação, da indulgência, do tratar o outro como você gostaria de ser tratado, fazer ao outro que gostaria que fizesse a você. Todo esse movimento, de repente olhar e ver o povo se matando por causa da religião que ele veio implantar. Na verdade, da religiosidade, né? É de chorar. Eu acho importante frisar que não foi por causa do reino que ele veio implantar, né? Na verdade, usaram o nome dele numa farsa, né? Não era bem pelo que ele tinha implantado. Vamos lá, mais um pouquinho. Então, Godofredo de Bulhões, com seus irmãos, e Tancredo da Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, atual Istambul, demandaram Niceia, cidade da Turquia, com um exército de 500.000 homens. Era pouca coisa. Depois da presa de Niceia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo, palma e prêmio, tá? Ali quiseram presentear Godofredo de Bulhões com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora areolada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem-lhe nas mãos um cetro de ouro, quando Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e a dos hospitalários. Vamos ver os templários. A ordem dos pobres cavaleiros do Templo de Salomão, conhecido como Cavaleiros do Templo. Hospitalários
são os ricos e poderosos cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém, são os hospitalários. Apesar de ter esse nome, eles foram criados durante as cruzadas, ou seja, basicamente era objetivo militar. Os turcos, quem eram os turcos? O que eles estavam fazendo? Estavam dominando Jerusalém, expulsaram os cristãos. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, era uma cidade norte da Mesopotâmia, hoje na Turquia, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a segunda cruzada que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. Conrado III, rei de 1138 a 1152. Ele nasceu em 1093 e desencarnou em 1152. Essa segunda cruzada, com esses dois reis, ela fracassou em razão das discordâncias do Luís VII e do Conrado do Sacro Império. Em 1889, a Jerusalém foi retomada pelo sultão muçulmano Saladino. Aí já aparece o Saladino. E essa cruzada, ela foi preparada, a história confirma, né, como fala o Emmanuel, pelo Papa Eugênio III e São Bernardo. A perda do Condato de Edessa provocou a organização dessa cruzada. Dessa vez foram reis que responderam ao apelo e eles não conseguiam se acertar entre si, os dois. Cada um queria mandar mais que o outro. Vamos para o fim das cruzadas? Vamos logo acabar com essas cruzadas? Vamos logo acelerar esses 2 séculos, né? Então vamos lá. Em fins do século XII, Jerusalém cai em poder de Saladino. Saladino já está nosso conhecido. O Saladino, o Nasser Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, aproximadamente cerca, ninguém sabe, 1138, e ele morreu em Damasco, na Síria, a 4 de março de 1193. Mais conhecido como Saladino, né? Em latim Saladinus, foi um chefe militar curdo muçulmano que se tornou sultão do Egito e da Síria e liderou a oposição islâmica aos cruzados europeus no Levante. No auge de seu poder, seu domínio se estendia pelo Egito, Palestina, Síria, Iraque, Iêmen e pelo Hejaz. Foi responsável por reconquistar Jerusalém das mãos do reino de Jerusalém após sua vitória na Batalha de Hattin e, como tal, tornou-se uma figura emblemática na cultura curda, árabe, persa, turca e islâmica. Então vamos lá. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a terceira cruzada, assinalando-se as vitórias de São João do Acre. São João do Acre é uma cidade de Israel que fica situada na região da Galileia. Muito bem, é uma cidadezinha. As lutas no Oriente sucederam-se anos a fio como furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galileia era um vasto jardim, cheio de perfume e de flores. Mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. A própria natureza parou. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo de França, que depois de tomada de Damieta, que era uma capital do Egito, caiu em poder dos inimigos, pagando fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida terrestre em 1270, defronte de Tunis, capital da Tunísia, vitimado pela
peste. Esse São Luís aí é o mesmo São Luís da codificação, tá? São Luís, ele nasceu em 1214, desencarnou em 1270, com 56 anos de idade. São Luís foi extremamente voltado à população. Atender os pobres. Eu estava lendo um pouco sobre a biografia dele. Ele chegava a ficar 9, 10 horas atendendo pessoa a pessoa as necessidades. Foi ele que lançou as bases da Justiça Real Francesa. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Olha só, foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa, sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, os seus movimentos intensificaram, sobremaneira, as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde, em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. Você vê como a misericórdia divina. É necessário que aconteça o mal para que aconteça o bem? Não. Mas já que o povo escolheu isso, vamos ver o que a gente consegue trabalhar para, de certa forma, fazer disso um bem. É aquela história, transformar o limão em uma boa limonada. Vamos lá, o esforço dos emissários do Cristo. No infinito reúnem-se os emissários do Divino Mestre, em assembleias numerosas, sobre a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamento a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor, que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe, quando encarnado, a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. É por isso que os espíritos têm maior receio da reencarnação. Dá um frio na coluna perispiritual. Porque dá medo mesmo. Vou reencarnar com essa missão. Quando você está lá, lúcido, que você não está mergulhado na pseudo-personalidade, parece que você entende a sua realidade. Reencarna, você acaba se contaminando pelo meio. Segunda e da terceira. Primeira ordem, meu filho, não tem jeito, não erra mais. Não, vem missão, mas nada o abala. E tem outra coisa que pra gente prestar bem atenção, que é assim, é a tolerância e a antecedência. Ainda está aqui nas cruzadas, vai terminar as cruzadas. Já estão? Ainda não começou o renascimento, ainda não começou, mas ele já está vendo adiante. Mandando ajuda. Pois é, ele já manda, ele sempre sabe ele sempre sabe que demora um tempo do aprendizado, o tempo para as coisas acontecerem. Então eles estavam no mundo espiritual, os emissários do Cristo, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Reencarnar não é fácil. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís IX de França, excediam-se no poder e na autoridade. Depois eu fiquei aqui olhando, eu disse, como assim? O cara era tão bom assim, né? Cometendo atos de quase selvageria. Será que esse Luís IX é o nosso São Luís? Porque, olha,
Mas ele era assim, suas ações do Luiz foram inspiradas nos valores cristãos. Sendo ele um homem extremamente devoto da fé católica, ele punia a blasfêmia, jogos de azar, empréstimo de interesse, prostituição, comprando relíquias de Cristo para construir a Santa Capela e tentando converter os judeus franceses. Imagina como, hein, para converter. Cumprindo os seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Mas, compelidas pelas leis do amor que regem o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos. Tudo bem, você fez besteira, mas o teu movimento de renúncia para mergulhar no meio dos doidos, isso vai pesar. Tá valendo. Procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. Foi bom, gente? Muitas informações? Que bom. Então, nos resta orar e agradecermos a Jesus por mais essa oportunidade de estudo. Vamos envolver nossa irmã Carla. Jesus amigo, te agradecemos novamente a oportunidade de aprendizado nesse clima de amizade, onde podemos discutir, debater e tentar entender um pouco dos nossos próprios movimentos. Que saibamos aprender verdadeiramente a lição que nos deixaste e possamos viver os teus sagrados ensinamentos do monte, onde possamos lembrar que abençoados são os que sofrem e não nos maldigamos e não abrimos a boca para reclamar e só agradecer a oportunidade de refazer esses caminhos tão difíceis, tão árduos, que até hoje nos custam. Mas com a tua bondade e dos teus emissários podemos nos reerguer e tentar chegar na tua casa com dignidade, mostrando nossas mãos cheias de bênçãos, de trabalho honesto, praticado realmente em teu nome. Nos conduz e nos guia. Que assim seja.